sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui nosso, aos domingos de manhã. A gente tá tipo aquelas pessoas lá que todo mundo fala domingo de manhã batendo na porta, né? Mas só que a gente tá aqui. Tô aqui com o André, nosso reverendo aí, que vem conversar com a gente, vem dar uma luz pra nossa mente a respeito de várias coisas. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Deus tem nos ajudado, né, Joyce? Tá nos ajudando e vamos que vamos. Não tá fácil, mas estamos sendo amparados. E se por acaso você é novo aí, tá? A gente tá aqui, como eu falei, todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. Tem outros conteúdos também salvos aqui nesse canal, se você quiser lá conferir. Tem muito assunto muito interessante. Eu tenho certeza que algum deles vai mexer com você, vai falar alguma coisa que você tá precisando ouvir no momento. E não esqueça também de compartilhar com alguém que você conheça, tá? Porque a gente pode ser egoísta nesse ponto, não. Se fez bem pra gente, vai fazer bem pra outra pessoa também. Então vamos compartilhar, tá? A gente tá falando a respeito do quê? Porque o André deu um resuminho pra gente aí semana passada, porque agora, nessa época de quarentena, a gente fica mais tempo em casa, usa mais os nossos utensílios, os nossos pratos. Aí veio a ideia do como são seus pratos, né? E a gente falou sobre os pratos lascados, quer dar só uma palhinha aí? Isso, conversamos sobre pratos lascados. Assim, o nome da série é Como São Seus Pratos. E qual foi a ideia? Foi a gente fazer uma ponte e perceber os pratos, os utensílios que a gente está tendo chance, várias famílias, de usar com mais frequência agora por conta da quarentena, o quanto a gente pode brincar com esse palavreado, brincar com essa realidade, esses objetos, para perceber algumas coisas que diz respeito a gente. Então falamos pratos lascados porque a vida não é só de momentos especiais e de histórias bacanas, tem muitas lascas, vale a pena voltar a olhar aí, tem esse dia, tem essa gravação aí, né? Depois a gente conversou sobre pratos de festas, e isso também, a vida também, embora tenha muitos momentos difíceis, tem momentos marcantes, momentos especiais, e hoje a gente vai conversar sobre um outro prato, né? Um outro prato. E por falar nesses pratos aí, você acha que, tipo, realmente, esses pratos, eles podem apontar pra gente, assim, tipo, e falar assim, ó, tem semelhança aqui, realmente, do jeito que nós somos, do jeito que a gente vive, enfim, em todos os aspectos que a gente possa fazer essa comparação entre os pratos e a gente. Tem realmente essa semelhança? Tem, assim? sabe? O que a gente não quer é dar conotação mística, assim, né? Olha para o seu prato e veja, não é nada disso que a gente está propondo. A gente só fez uma brincadeira de perceber que nesses elementos que a gente acessa tanto, o como de alguma forma a vida e as experiências, nossas histórias, têm paralelos com aquilo que a gente se utiliza, né? E aí é verdade mesmo, porque a gente até agora acessou algumas questões, alguns pratos, né? Pratos lascados. Poxa, quem não tem na vida episódios e situações difíceis para também falar, poxa, essa é uma lasca da minha vida. A gente conversou sobre pratos de festa. Quem também não tem uma celebração, o aniversário, o nascimento, o casamento, o nascimento de um filho. Então, você vê que curioso, é só uma curiosidade mesmo. Há realidades nesses pratos que diz muito sobre, que a gente pode colocar como paralelo e comparativo. Essa é a ideia. Até porque, tipo, nessa questão do pratos de festa mesmo, por mais perdida, vamos dizer assim, que é a vida da pessoa, ela ainda tem o que comemorar, né? Em algum momento ela vai comemorar alguma coisa. Exato. Então realmente faz sentido. E hoje a gente vai falar sobre qual prato? Já que a gente já falou dos pratos lascados, pratos de festa, e agora? Hoje é pratos do dia a dia. Pratos do dia a dia. Pratos do dia a dia. Então, o que vem a ser, né, Joyce? Essa noção de pratos do dia a dia. Primeiro é aquela noção do prato que você usa todo dia, é repetido, você se vale dele. E assim, a gente pode pensar no objeto em si, usar esse termo prato do dia a dia como o próprio objeto, mas a gente queria transpor, queria pensar assim, esse prato do dia a dia como tudo que faz parte do seu dia a dia. É um olhar sobre tudo aquilo que é trivial, aquilo que é rotineiro, aquilo que é comum. Então, a ideia hoje é olhar para o prato do dia a dia para perceber que ele é um grande tesouro na vida, mas infelizmente a gente trata ele com muito desdém. É aquele negócio assim, ninguém vibra, a não ser que fique limitado, né?
ninguém vibra com o arroz e feijão. Mas o arroz e feijão, ainda reclama, no às vezes, Brasil, né? é o que nos sustenta. De fato, é o que nos dá vida e saúde, é o arroz e feijão. O complemento, o final de semana, a festa, o episódio, esses aí são só a cereja do bolo. Não são o que dão sustento para a vida. Mas se a gente pega essa analogia aí de prato do dia a dia, arroz e feijão, e transporta para uma série de outras realidades, o que a gente quer ver hoje é assim. Quer ver o que a gente poderia chamar de prato do dia a dia? A família, o esposo, a esposa, a casa, as coisas básicas do dia, o trabalho, os filhos, as coisas mais comuns dentro da casa e que, curiosamente, por ser tão comum, por ser tão presente, a gente tem a tendência de desprezar, de não olhar com valor. Mas, tipo assim, se você, tipo, porque na tua fala dá a impressão que você tá falando que as pessoas, no geral, elas, tipo, meio que não dão o devido valor aos nossos pratos do dia a dia, né? Que são as coisas rotineiras que você citou. Por que você acha que é isso, assim? Tipo... Por que eu poderia começar essa argumentação dizendo assim, as pessoas não valorizam o prato do dia a dia, as coisas do dia a dia, porque é assim que eu sinto. Né? Eu tendo a não valorizar tanto aquelas coisas comuns. Mas daí alguém poderia fazer uma objeção, Joyce, falar assim, André, isso daí é o seu caso. Você não pode falar por você e aplicar a todas as outras pessoas. É verdade. Mas olha outras coisas que me fazem pensar assim. A sabedoria popular, ela diz assim, que a grama do vizinho, quem já não ouviu essa fala? Que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Mas por quê? Porque a sua você já tem, a do vizinho você não tem. A do vizinho ela se torna objeto do seu desejo, mas não é porque é a do vizinho, é porque não é sua. Aí, quer ver outra realidade? A gente vive na era do consumo, né? O consumismo e a vida de consumo, a produção industrial, a comercialização de itens e bens é o que move boa parte da economia do mundo atual e das pessoas que estão nos vendo. Você vê o quanto o consumo se alimenta dessa insatisfação com o que você tem. Há um ímpeto, há um empurrão social e cultural para que você não goste do que você tem, para que você não deseje, não se sinta atraído pelas coisas que já estão com você. Você é sempre incentivado a querer, a desejar tudo aquilo que você não tem. Isso, daí a pergunta assim, poxa André, é o consumismo que gera essa desvalorização com o que é ordinário? Eu não sei, eu não conseguiria afirmar isso. Eu acho que o consumismo, ele potencializa essa nossa insatisfação com o que a gente tem. Por exemplo, tem uma frase do Shakespeare. Achei que era do Tim Keller. Hoje, ainda o Tim Keller não chegou para a conversa, mas o Shakespeare, né, é um dramaturgo aí conhecido. Olha que interessante. Séculos atrás ele diz assim, sofremos muito com o pouco que nos falta e desfrutamos pouco o muito que temos. Você imagina, o camarada, anos e anos atrás, teve essa percepção, ele tem essa fala, essa frase que é atribuída a ele, e poxa vida, considera comigo. Então dá para falar assim que é o consumismo que gera essa insatisfação? Não dá para falar que é o consumismo. Parece que é algo do ser humano mesmo. Então assim, tem essa minha experiência individual, tem a cultura popular, tem essa realidade do consumo e é bem provável que quem está ouvindo a gente sinta assim. Você vê, em quantas conversas a gente consegue captar que como nós desejamos muito mais aquilo que nós não temos do que o que temos. Parece que assim, algumas lutas e a própria engrenagem da nossa própria existência é aquele negócio assim, olha, é um desejo tão intenso, vou dar um exemplo, pro aluno chegar no vestibular e passar a entrar na faculdade. De repente, a hora que ele entra na faculdade, é aquela sensação, nossa. Era isso?
nem era tanto assim. E aí, com várias experiências, eu acho que a gente consegue perceber, poxa, queria tanto a casa própria, um sonho, mas daí tá na casa, ou automóvel, isso relacionado a bens, mas se for para relacionamentos é a mesma coisa, para viagens, parece que o desejo da viagem de se chegar lá não é a mesma coisa do que estar lá. Angustiante isso na experiência humana, por isso assim, parte da nossa tragédia é a gente não conseguir desejar tanto o que já temos como que quando desejávamos, quando ainda não tínhamos. E aí vem essa sensação de que o prato do dia a dia, ele é menosprezado, ele é desprezado, ele é desdenhado. Isso causa muito sofrimento, já que você estava falando de consumismo, e daí a gente estava meio que ali no cenário familiar, né? Na questão do dia a dia. Você não acha que, por exemplo, vamos pensar aí no Dia das Mães, né? Que a mãe é uma figura muito presente, ou deveria ser, para quem tem. E no dia das Mães mesmo entra essa questão do consumismo e tudo, porque a gente quer comprar presente, quer agradar, quer dar um dia de princesa e tudo. E daí, você não acha que a gente poderia afirmar, tipo, olhando para isso, como é a rotina dessas comemorações, Dia das Mães, por exemplo? Porque as pessoas se preocupam muito em agradar a mãe. Isso não seria um sinal de que as pessoas realmente estão dando importância a um prato do dia a dia? Exato, porque é a mãe, é a família ali. Tipo, a mãe é um prato do dia a dia. No meu caso, não é o meu dia a dia, minha mãe mora muito longe. Mas no caso de muitas pessoas. Esse poderia ser um argumento. Olha, não, valorizo tanto a minha mãe, ou valorizamos tanto a mãe, e a mãe é algo do dia a dia, que até presenteamos. Mas eu acho que não. Isso, na verdade, o excesso de comemoração do Dia das Mães, ele depõe contra exatamente isso. Evidente que há exceções. Acho que tem gente aqui que assiste e fala assim, não, valorizo bastante a minha mãe, ligo, me informo, cuido, me aproximo. Mas para muitas outras pessoas não. O presente, ele vem como que uma confirmação da minha culpa, já que eu deveria, vem aquela sensação, eu deveria tratar melhor, eu deveria valorizar mais, eu deveria estar mais perto, eu deveria conversar mais com ela, eu deveria ouvi-la mais, honrá-la mais, mas não o faço. Então, por conta de não fazer, eu vou presentear e vou aplacar aí essa minha ausência toda, porque lá no fundo algo me diz que eu deveria valorizar muito ela. Mas como eu não faço isso ao longo do ano, pelo menos agora eu tenho que aplacar esse problema. Evidente que isso não se aplica a todas as pessoas, não quero generalizar, mas isso está muito presente. E aí, quer ver uma frase que confessa esse problema? A pessoa dá o presente e ouve, ou ela mesma fala, Dia das Mães é todo dia. Mas não é todo dia que ela tem essa inclinação, essa honradez. Muita gente vive com a mãe, um exemplo da mãe como uma figura do dia a dia. Desobedecendo a mãe, desonrando, mentindo, afrontando, desprezando, envergonhando a própria mãe, que ela diz que a mãe é a coisa mais importante da minha vida. Então é muito parecido com aquela postura do adolescente que desobedece, desrespeita, xinga, fala alto, não faz nada o que a mãe quer, não se comporta de forma honrada na escola para que a mãe seja honrada no comportamento dele, mas se alguém falar mal da mãe e xingar a mãe dele, ele briga. Então é muito parecido com isso, está relacionado a isso. Então eu acho que não, Joyce, o Dia das Mães, essa comemoração, ela tem esse dupla justificativa do que a gente está falando. Algo diz para todo mundo que ela precisava valorizar esse prato do dia a dia. Mas como eu não consigo valorizar, pelo menos no dia das mães ou no aniversário, eu tento aplacar esse desprezo que eu tenho. Como se fosse uma maneira de compensar, né? O que é perdido durante todo o ano ali. A gente quer compensar num dia só. A gente não, né? A gente não faz essas coisas. Não, de jeito nenhum. No caso, alguém que você conheça, que talvez você vai aproveitar e vai compartilhar isso aqui com ela depois, pra ela aprender um pouquinho. E galera, vocês sabem que a gente sempre conversa aqui falando a respeito de que não estamos aqui pra conversar e falar pra vocês a respeito da nossa opinião. A gente sempre usa como base a Bíblia
Porque é ela que tem que ser o nosso guia de vida, o nosso manual. E na Bíblia, né? Vamos então parar assim de falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Na Bíblia, ela consegue assim mostrar pra gente em algum momento, alguma coisa que aconteceu, por mais que ela seja muito, muito antiga, a gente tem provas reais aí de que se você parar pra ler ali, você fala assim, cara, isso se aplica perfeitamente pros dias de hoje e eu acredito que vai continuar se aplicando sempre. Mas na época, assim, lá pra trás, ou o mais recente possível, teve algum momento que Deus pegou e falou assim, mostrou pro povo, falou assim, ó, vocês são assim mesmo, vocês ficam desprezando o prato dia a dia, vocês são assim do jeito que a gente é hoje sobre o que a gente tá falando, ou é só viagem nas cabeças e dedução? Olha, acho que pensando, quando a gente começa a refletir sobre isso, você fica imaginando assim, se a gente fizesse uma pergunta assim, uma enquete básica, o pai e a mãe são importantes? Aí, de fato, acho que um ponto comum seria as pessoas responderem, é claro, é evidente que há determinado tipo de pais e há determinado tipo de mães, mas olha que curioso, não tem coisa mais ordinária, trivial, tipo comum e arroz com feijão do que pai e mãe. Por quê? Porque vamos pensar num quadro idealizado e talvez mais apropriado ao que a gente poderia, respeitando as exceções, aplicar quase na maioria das famílias. Imagina que tá ali o pai e a mãe na família. A criança chega, ela cresce, ela já chega com um pai e uma mãe gostando dela, tratando ela bem, dando sustento para ela. O que essa criança fez para merecer esse pai e mãe e esse tratamento? Nada. Boa parte das vezes a criança é desobediente, é rebelde e vai fazendo ali, não vai obedecer, não vai dando trabalho, mas o pai e a mãe gratuitamente entrega, isso dentro das condições mais normais possíveis, tá? Entrega amor, entrega afeto, entrega carinho. A criança nasce, a tentação dessa criança, para quem ela vai mais oferecer desrespeito, desonra e desprezo, pela facilidade de amor dado, é para os pais. É o amor mais gratuito que ela recebe, é o amor mais intenso que ela recebe, mas curiosamente é o amor que ela mais despreza. É muito comum verificar isso, principalmente na fase da criança, assim, quando ela começa a ter muitos amiguinhos, ou a fase da adolescente. Como os amigos e as criançadas são muito mais legais do que o pai e a mãe. E aí, daí você fala assim, poxa, quem que virou o prato do dia a dia aí? O pai e a mãe. Daí, pensa comigo, por que Deus faz questão de ter ali nos 10 mandamentos, o registro do decálogo, a referência ética maior, eu diria assim, da civilização, o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Tipo assim, ó, isso aqui tem que entrar como um mandamento. Por quê? Porque esse ser humano vai ter tanta facilidade de desprezar algo tão caro para o seu dia a dia, que isso tem que ser cravado como um mandamento, tem que entrar aqui como regra, como lei, porque senão esse ser humaninho aí que eu fiz e que caiu lá, que acompanhou o pai Adão e Eva, o pai e a mãe ali, eles vão desprezar o que é de mais ordinário. Mas para a gente ler, eu acho que ver a ilustração dessa nossa inclinação a desprezar o que está bem próximo, vale a pena a gente ler um texto que está no livro de Ruth. Eu vou pedir para vocês acompanharem a gente nessa leitura no livro de Ruth, e ele vai dizer algo assim, ó, livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6. Olha que interessante essa história. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido,
Então deu-lhes beijo de despedidas, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto. De novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Olha, o que a gente acabou de ler? Essa história, ela é um relato de parte da história do povo hebreu no tempo que a gente chama de tempo dos juízes. Eles tinham entrado na terra prometida. Quem acompanha ou sabe um pouquinho da história dos judeus sabe que eles estavam no Egito, foram libertados por Moisés. Passaram anos depois numa peregrinação no deserto, até que eles chegaram à terra e ao território lá que Deus tinha prometido para eles. Quando eles se assentaram, eles ficaram por um tempo organizados em clãs, tribos assim, a mesma tribo, mas separado por familiares, e tentaram se organizar ali. Nesse tempo, ocorre isso aqui que a gente acabou de ler. O livro de Ruth, ele se situa nesse tempo dos juízes, e aí houve uma grande fome naquela região. A família de um sujeito chamado Elimeleque e a sua esposa Noemi, eles migraram para a região de Moabe. E daí, quando eles migraram, eles foram um casal e mais 2 filhos, chamado Malom e Quilion. E aí, na região de Moabe, eles ficaram por uns 10 anos lá, os filhos contraíram casamento com 2 moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Passado um tempo, faleceu Elimeleque, o que foi de grande dor para Noemi. E assim, a tragédia se abateu sobre eles, porque eles tiveram fome, foram refugiados de fome, teve uma grande crise, eles precisaram sair, mas depois na terra morre o marido. Passado um tempo, o texto bíblico não explica o porquê, porque não é um enfoque do texto, não é a razão desse texto. Faleceu também os 2 filhos de Noemi. E daí, naquela dor, naquele constrangimento, ela fica sabendo que Deus tinha visitado a terra de Belém, a terra prometida de novo, a fome tinha passado e ela deseja voltar, e as noras começam a voltar com ela. No meio da jornada, ela para e fala assim: minhas filhas, não tem por que vocês voltarem comigo, eu não tenho mais nem que eu casar de novo, conseguir filhos para vocês têm que tocar a vida de vocês. Nisso, uma das noras, chamada Orfa, decide ficar, ouve o conselho dela, mas outra se agarra e insiste com ela que vai permanecer. Então, assim, por que eu solicitei a leitura e o que isso daí nos tem a apontar? Se você perceber, uma coisa bem bacana de chamar a atenção é assim: ali existia uma relação de prato do dia. Qual é a relação do prato do dia? Mais prato do dia que essa, não dá para dizer. Entre sogra e nora. Ali, para muita gente, essa relação é tolerável, mas graças a Deus tem relações muito boas entre genros e sogras, noras e sogras. Mas ali, essa relação do prato do dia, Noemi chega a algumas conclusões. E olha que curioso nessa história. Para Noemi, a solução para a vida dela não está perto. Na cabeça dela, a solução está longe, está lá em Belém,
Tá lá na terra dela que ela tem que voltar. A solução não tá no dia a dia dela ali. Ela não consegue enxergar ali, nas noras, solução para o futuro dela, solução para os problemas dela. Ela despreza a percepção de que a solução tá perto. Ela não enxerga isso, não chega a essa conclusão. Mas não é só isso. Outra coisa curiosa é que ela percebe que as noras delas têm um problema, porque agora não tem marido, não tem filhos, são viúvas, mas ela não se considera uma solução também para as noras. Então você vê uma dupla realidade de desprezo do prato do dia. Eu não sou solução para vocês e vocês não são solução para mim. Agora, o que é curioso? Curioso é que a graça de Deus, um mover de Deus fantástico, faz essa mulher chamada Ruth, que o livro ganha o nome dela, ela ter o desejo e ter a vontade de falar assim, não, você é meu prato do dia, mas eu não te deixarei, eu não vou te largar, eu não vou te deixar, onde você for eu vou, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e aonde você assim, para onde você for, a única coisa que vai me separar de você é a morte. Você imagina, você pensa assim, como isso? Como uma nora não tendo perspectiva nenhuma com uma senhora? Porque assim, a gente vê por bem pouco, Joyce, filhos abandonando seus pais, deixando seus pais, neto abandonando seus avós. Essa moça se vincula a essa sogra de um jeito que ela trata ela como uma mãe. Aí você fala assim, poxa, a Ruth é extraordinária. Quando a Bíblia mostra essa postura aqui, é inevitável a gente lembrar, e a gente precisa lembrar. A postura de Ruth está apontando para a postura de alguém muito mais fantástico que a própria Ruth. Porque quando a gente lê lá em Hebreus, você vê a palavra de Deus dirigindo-se a cada filho de Deus com a seguinte promessa: não te deixarei e não te desampararei. É exatamente essa informação aqui. Um dia, uma pessoa disse para os seus amigos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A fala de Ruth aqui é somente o eco daquilo que Jesus falaria para todos os seus discípulos. É a graça de Deus que leva ela aqui. E é curioso, Joyce, porque quando a gente vê assim, uma pessoa pode, poxa, quero ler esse livro da Bíblia que eu nunca li. Esse livro está contando a história sobre uma grande mulher? Não. Esse livro está contando a história sobre um grande Deus que faz no meio dessa história de tanta tragédia a promessa que ele tinha dado a Abraão de que um dia o descendente de Abraão salvaria a humanidade. Por quê? Porque quando a gente acompanha o livro, a gente descobre que a Ruth volta com a sua sogra para a terra, ela tem a chance de ser resgatada, ou seja, assume-se a liderança dessa família por um sujeito chamado Boaz. Esse Boaz se torna o pai de uma criancinha que nasce de Ruth. Essa criancinha se chama Obed. Quem é Obed? É o pai de Jessé. André, e quem é Jessé? Jessé é o pai daquele homem conhecido na Bíblia com o nome de Davi. E daí você fala assim, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Davi seria o pai daquele que viria lá na frente, que um dia um cego chamaria assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia conta essa história aqui para falar do Deus que viria trazer da descendência de Davi o Salvador, aquele que vai dizer a todo aquele que nele crê: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Olha que postura maravilhosa. Parte da história da redenção da humanidade passa pelo prato do dia a dia, da relação entre uma sogra e uma nora. Meu Deus, que viagem! Nossa, começou a falar ali, eu falei, não é possível. Mas, tipo, tudo isso, como é que isso vai se relacionar com a gente? Porque, como eu falei, né, coisas que aconteceram lá atrás, tudo, como que a gente vai... Como que se relaciona, né? Hoje em dia, pra gente. Olha, a gente precisa entender
que é, nessa história, nós não somos a Ruth. Nessa história, nós somos a Noemi. A Noemi que tende a achar que o prato do dia a dia pode ser deixado de lado. Sim. E a Noemi que tende a não valorizar-se como um prato, porque é só um dia a dia. Eu não sou nada para ninguém. Essa era a postura. Eu não sou solução para vocês. Não tem mais nada para oferecer. Noemi disse isso para ela. Eu não sou nada para vocês. Então, ponto é esse. É uma das questões, a gente mudar essa concepção. Outra, é não achar que boa parte das coisas boas da nossa vida está bem pertinho da gente. A Noemi, ela foi abençoadíssima pela vida de Ruth, que era alguém que estava ali do lado. Porque a Ruth virou uma mãe. Quando a Ruth teve um bebê, a Noemi se sentiu a avózona. Foi resgatada pelo bebezinho ali, pelo filhinho de Ruth com Boaz. Ela foi tremendamente abençoada. A esperança, o mover de Deus na vida dela estava muito perto. Estava ali do lado. O presentão da história de Noemi não estava longe. Estava ali do lado dela e ela não conseguia perceber isso aí. E a gente não percebe. Então, o ponto é esse. Nesse momento agora, o que as famílias mais têm é quem está perto. Por quê? Está sendo obrigada. Mas, curiosamente, a gente tende a desprezar, repugnar, detestar, em se enfadar de tudo que a gente tem perto. Então, os maiores presentes da nossa vida é o que a gente, nesse tempo, por exemplo, quem está vivendo quarentena, está achando que é o maior problema da sua vida. Que é o maior problema para aquele marido que não vê a esposa como um grande presente de Deus. Ele acha que é um inferno da vida dele a esposa. A família que está ali com os filhos dentro de casa, dando bastante trabalho, exigindo criatividade, gritando o dia inteiro, acha que o maior problema são os filhos. Da esposa, o maior problema é o marido, é as pessoas que estão aqui perto, é a minha casa. Pode ver, não aguento mais a minha casa, não aguento mais. Na verdade, é o grande presente. É assim, esse momento de quarentena está mostrando, olha, as coisas mais valiosas que você tem, está aí onde você está. Mas curiosamente, muita gente, é o que ela mais odeia nesse momento, é ter que ficar com as coisas que são o maior tesouro dela. Você vê que contradição, que absurdo. E aí reforça essa noção, como nós desprezamos o prato do dia a dia. E em tudo, né? O ser humano está constantemente insatisfeito, né? Independente, até nessa questão do convívio familiar, questão de conquistas, questão de tudo, né? Igual você falou, o exemplo da faculdade, você tá doido para entrar, você entra e fala, poxa, quero outra coisa. Eu não vejo a hora de sair. E a gente tá o tempo todo buscando coisas que nem a gente faz ideia do que é, mas tentando preencher algum tipo de vazio na gente, né? Tipo, e eu acho que isso se aplica realmente em todas as áreas. Deus a gente precisa ser salvo desse desprezo pelo prato do dia a dia. A gente precisa ser resgatado dessa insatisfação. A gente precisa desfrutar de uma transformação assim, e passar a amar, gostar do que já temos, e valorizar, sabe? Não amar mais tanto, desejar tanto o que não temos, mas a Bíblia chama isso, sabe, Joyce, de contentamento. Que presente seria para muitos de nós, hoje mesmo, buscar Deus e falar assim, Deus, me presenteia com contentamento. Falar assim, eu estou feliz e estou grato a Deus pelo que tenho. E estou olhando e não somente desejando outras coisas, mas eu estou desejando ainda o que já tenho. Que presente isso é para um casamento, onde as pessoas, os personagens do casamento, continuam desejando intensamente o próprio casamento. Que beleza que é os filhos amarem demais os seus pais, respeitarem, honrarem e desfrutarem dessa companhia dos pais, os pais com os filhos, e a gente não ser surpreendido por aquela tragédia de agora morreu, e daí a gente fica chorando e fala assim, por que eu não valorizei? Por que eu não valorizei? E isso se repete. Então a gente precisa agora de arrependimento, de falar assim, eu preciso de um choque,
um choque perceber assim, peraí, tem um grande tesouro aqui, eu estou cercado de prato do dia a dia e o meu dia a dia é recheado das melhores coisas que Deus me deu, que é no fundo é tudo que eu tenho. É essa vida, essa simplicidade das relações de gente mais perto, porque é quem vai me acompanhar quando eu estiver doente, é quem no momento do sufoco é quem eu vou pedir ajuda, é aquilo que eu tenho para me valer no momento, só que normalmente é aquilo que a gente mais tem, é aquilo, sabe, eu acho que o mundo econômico ajuda a ilustrar isso, Joyce. Você já percebeu? Tudo que é abundante não vale nada. No mundo da economia, tudo que é escasso é muito valioso. Por que o ouro é tão valioso? É escasso. Foi dado muito valor a ele e tem pouco. Mas ninguém vende ar. Ninguém vende ar. E assim, qual é o problema? A gente percebe o valor do ar nesse momento de pandemia. O coronavírus entra, aí a pessoa fica sem ar, fica sufocada, aí ela clama desesperadamente por respirar. Mas quando na nossa vida a gente para assim, Deus, eu quero te agradecer. Eu quero ter assim 2 minutos assim de que delícia, eu tenho um ar para respirar. Você vê que coisa terrível, mas a gente precisa desse exercício de valorização do que é abundante, porque o que é abundante é essencial. A gente precisa dessa transformação, perceber assim, peraí, a Ruth está aqui do lado, a Noemi está aqui do lado, preciso valorizar isso, porque as grandes, o que de fato é a nossa vida não é aquela viagem que a gente fez uma vez e passou, não é aquele item que a gente passa desejando, não, a nossa vida é isso, é segunda a segunda, desfrutando de coisas comuns, isso é a nossa vida. E por fim, para a gente ter esperança assim de transformação, porque essa situação toda é muito complicada, né? O que a gente pode refletir para a gente tentar colocar em prática isso no nosso dia a dia? Olha, acho que a primeira coisa é lembrar o seguinte: Deus, ele, através daquilo que Cristo fez na cruz, ele tirou a gente de uma relação distante com Ele e trouxe essa relação para bem perto. Então, ele nos tornou pratos do dia a dia. E isso é algo muito valioso. Então, ele nos tirou de distante e nos trouxe para perto, para que a relação com Deus fosse algo muito mais cotidiano. A salvação é isso. Salvação é Deus parar de ser distante e Deus tornar-se novamente prato do dia a dia. Você fala assim, como que eu posso entender isso, André? Quando você entra nas Escrituras, descobre o enredo das Escrituras, você percebe que Deus vivia na relação do ser humano como um prato do dia a dia. A Escritura diz que Deus todas as tardes se encontrava com o ser humano no final da tarde. E depois de rompida, essa relação se tornou distante. O que Cristo fez na cruz foi para Deus virar de novo o prato do dia a dia e nos aproximar. Isso ajuda a gente a perceber o seguinte: poxa, eu virei um prato do dia a dia de Deus. Eu me relaciono, eu posso me relacionar com Ele, eu posso caminhar com Ele. E já que eu posso caminhar com Ele e ter uma nova percepção do prato do dia a dia, agora eu preciso ressignificar. E aí, de forma muito prática, o exercício da gratidão por coisas triviais. Sabe, exercitar a gratidão, falar assim, Deus, obrigado por me relacionar contigo, ter preces, orações, que a gente fala assim, Deus, obrigado, e a gente precisa exercitar isso. Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu, obrigado por me tornar de novo alguém que pode se relacionar com o Senhor. Deus, obrigado pela salvação. Mas daí depois dessas coisas mais cruciais, falar assim, Deus, obrigado pela casa que o Senhor me deu. Que coisa boa. Deus, obrigado pelo ar, pela água. Deus, obrigado pelo sol. Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Que coisa boa. Obrigado, o Senhor me colocou dentro de uma família. Deus, obrigado pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Deus, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. A ausência da gratidão e do reforço, da valorização, Joyce,
é o que nos faz perder que presente que é esse, que o prato do dia a dia. Por isso, assim, sentar na mesa e exercitar a mesa, isso tem que ser feito com esforço. Deus, eu estou aqui com esse pão, essa margarina e esse café com leite ou com esse chá. Obrigado, Deus. Obrigado, isso é valioso. Esse exercício é o que molda o nosso coração a desejar aquilo que está ali diante de nós e que é tão rotineiro. Mas quer ver? Tem um perigo aqui. Alguns de nós podem ficar assim, então, para mim viver uma vida melhor agora, eu preciso valorizar. Ou seja, para ser salva a minha rotina, para ser salvo esse desespero que eu estou vivendo, eu preciso agora começar a agradecer por tudo que eu tenho. Não é bem assim. Isso seria ser sugado pela religiosidade. A gente precisa sofrer a graça do Evangelho, desfrutar da graça do Evangelho, perceber que o Evangelho fez a gente se tornar prato do dia a dia, fez a gente se tornar familiar a Deus, e pela beleza disso eu começar a desvalorizar todas as outras coisas. Então é porque eu sou abençoado por Deus, porque Deus me levou para uma relação muito mais próxima, eu preciso aprender e agora eu tenho recurso para valorizar as coisas mais simples que Deus está colocando no meu dia a dia. Então é isso. Esses são apontamentos práticos e é assim que o Evangelho pode nos ajudar. Lição de casa pra gente, aproveitando que a gente tá passando muito tempo em casa, né? Olha só, não vai faltar oportunidade pra gente tentar colocar isso em prática. E galera, eu espero muito que vocês tenham sido abençoados e não esqueçam de compartilhar isso com mais alguém, tá? O André já vai encerrar aqui pra gente, fazendo uma oração, pedindo para que Deus realmente faça com que isso seja eficaz no nosso coração e que realmente gere transformação. Porque senão não adianta de nada, né? A gente só vai saber o que tem que fazer e a gente não vai conseguir fazer. Então não é pelas nossas forças, né? E é por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente ora, porque a gente sabe que Deus é muito maior que a gente. E graças a Deus por isso, né? Porque se dependesse das nossas forças, a gente tava lascado. E não esqueçam também, caso você não seja inscrito aí, se inscreve. Você ativando o sininho aí, tem um sininho bem do lado aí do botão vermelho inscrever-se. Quando você ativa ele, o YouTube vai te lembrar todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui, tá? Caso você esqueça ou não possa participar no horário exato que estiver sendo transmitido aqui, você pode ver depois também, porque vai ficar salvo aí no canal, tá bom? Tem mais algum adendo? Não, acho que é orar mesmo, orar e lembrar disso, né? Acho que essa relação com Deus, que precisa virar prato do dia. Deus não pode ser item de festa apenas. Tem que ter nas festas, mas Deus precisa virar prato do dia a dia. Tem um salmo, o Salmo 1, quem quiser olhar depois, ele diz assim que é bem-aventurado quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a ideia ali é um ritmo de vida, de noite, meditando na lei do Senhor, fazendo ela se tornar familiar. À medida que essa relação com Deus vai se tornando familiar, a gente tem muito mais chance de valorizar o cotidiano e perceber a beleza de Deus no dia a dia. Vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, nós te louvamos, nós queremos pedir-te perdão, Senhor. Pedir perdão ao Senhor por nossa natureza terrível de desprezar, Senhor, os presentes que o Senhor já nos entregou. Desprezar, Senhor, a rotina, desprezar as pessoas que estão perto, Senhor. As pessoas, Senhor, que nos amam tanto, que sofrem os nossos defeitos, que nos acompanham no dia a dia. Nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a valorizar, Senhor, a família, valorizar a esposa, valorizar o esposo, valorizar o pai e a mãe, valorizar, Senhor Deus, a família, valorizar a igreja, valorizar os recursos que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por esse ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo sol que nos ilumina. Obrigado, Senhor, pela casa, pela cama, pela roupa que nos aquece. Obrigado pela energia elétrica. Obrigado por essas coisas tão básicas, pelo arroz com feijão, pelo pão na mesa, pelo café. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a perceber quem são as Rutes e as Noemi do nosso dia a dia, Senhor, e ter um outro olhar para elas. E, Senhor, saber apreciar, não achar que a nossa alegria, a nossa felicidade está longe, está distante.
mas está bem pertinho. Nos ajuda, ajuda cada um que está vendo esse vídeo, que está tendo chance de orar junto, está tendo chance de meditar nessa oração. Pedimos ao Senhor. O Senhor, através da morte de Jesus, nos deu a chance de viver pertinho do Senhor e fazer com que essa relação seja prato do dia a dia. A gente quer, Senhor, ter essa chance de viver com o Senhor, valorizando cada momento contigo, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, a gente se vê próximo domingo, então. Não esquecem, a partir das 10 da manhã. Beijo pra vocês. Tchau.